Olá, bom dia! Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. A partir de agora, você fica por dentro das notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, 4 de agosto. Vamos aos destaques do dia. Copom eleva a Selic em meio ponto percentual a 13,75% ao ano, mesmo patamar de dezembro de 2016. Cidade de São Paulo recebe o 5G hoje. China inicia exercícios militares sem precedentes em torno de Taiwan. E ainda, novo estudo pode explicar o motivo para a impulsividade alimentar durante a madrugada. Tudo isso a partir de agora. Confirmando as previsões do mercado, o Banco Central voltou a subir a taxa básica de juros nesta quarta-feira em meio ponto percentual para 13,75% ao ano, continuando um caminho de aumentos para tentar conter a inflação ainda alta. O Banco Central voltou a apertar o cinto na política monetária. Nesta quarta-feira, o Comitê de Política Monetária subiu por unanimidade a taxa Selic de 13,25% para 13,75% ao ano. A decisão foi tomada em meio aos impactos da guerra na Ucrânia nos preços de matérias-primas e do petróleo e da pandemia de Covid. O 12º reajuste nos juros básicos da economia elevou a taxa para seu mais alto patamar desde janeiro de 2017. Apesar da alta, o Banco Central manteve o ritmo do aperto monetário, em 0,5 ponto, como na última reunião. A Selic é o principal instrumento para manter sob controle a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Em junho, o indicador fechou em 11,89% no acumulado de 12 meses, com ligeira aceleração em relação ao mês anterior, como mostram dados oficiais. No ano, a inflação acumulada, de 5,49%, já superou o teto, de 5% da meta estabelecida pela autoridade monetária e deve chegar a 7,15%. 6 milhões de empresas estavam inadimplentes no primeiro semestre deste ano. A pesquisa da Serasa Experian indicou que a maioria das dívidas é do setor de serviços. O indicador de inadimplência das empresas, que é medido pela Serasa Experian, revelou que entre janeiro e junho, a média de empresas que estavam com contas negativas no país era de 6 milhões. Em comparação com o mesmo período do ano passado, houve um acréscimo de 3,45%. E ainda de acordo com a pesquisa, a maioria das dívidas em 2022 foi contraída pelos empreendedores no setor de serviços, 27,4%. O estado de São Paulo lidera o ranking de negócios inadimplentes, com mais de 2 milhões de empresas. Em seguida vem Minas Gerais e o Rio de Janeiro. No ano passado, a dívida de empresas no primeiro semestre ficou em uma média de 105 bilhões de reais. Nesse ano, a média do primeiro semestre foi de cerca de 99 bilhões de reais. Agora a gente fala sobre a tragédia na Boate Kiss em Santa Maria. 4 réus condenados de 18 a 22 anos de prisão vão ser soltos após decisão da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Os desembargadores decidiram, por 2 votos contra 1, que aspectos técnicos do julgamento não foram respeitados. A Justiça anulou o júri que atuou no processo do incêndio da Boate Kiss, invalidando a condenação de 4 réus. Por maioria de 2 votos a 1, os desembargadores da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul acolheram parte dos recursos das defesas. Com isso, Elissandro Spor, Mauro Hoffman, Marcelo de Jesus e Luciano Bonilha, condenados de 18 a 22 anos de prisão, devem ser soltos, após a anulação do júri popular que os condenou. Está prevista a seleção de um novo júri para analisar o processo, sem data definida. A decisão da primeira Câmara Criminal, fundamentada por aspectos técnicos do julgamento, poderá ser apelada no Superior Tribunal de Justiça. Os desembargadores que votaram pela anulação do tribunal avaliaram que o sorteio do júri não ocorreu no prazo previsto na lei e que a defesa não teve o direito de revisar os integrantes antes do julgamento. Na madrugada de 27 de janeiro de 2013, durante uma festa na Boate Kiss, na cidade gaúcha de Santa Maria, um incêndio deixou 242 pessoas mortas. Além das queimaduras, muitos morreram asfixiados pela nuvem tóxica pela queima do material inflamável no teto da boate, que, de acordo com a investigação, não tinha extintores funcionais e com apenas 2 portas frontais para que a multidão deixasse o local. Os 4 réus foram condenados em dezembro de 2021, após quase 9 anos do incidente, por homicídio simples com dolo eventual.
A partir de hoje, a cidade de São Paulo passa a contar com o sinal de telefonia 5G. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, a ativação do sinal aconteceu devido ao alto número de pedidos para a instalação de antenas 5G. Vamos conferir na reportagem. A Anatel informou que a ativação do sinal foi antecipada em São Paulo por conta do número expressivo de pedidos para instalação de antenas 5G. A cidade superou o previsto no edital que autorizou o uso da nova tecnologia. De acordo com as regras do edital, nessa primeira fase, seriam necessárias, no mínimo, 462 estações ativadas até o dia 29 de setembro. Mas foram recebidos mais de 1.300 licenciamentos na faixa de 3,5 GHz. O número corresponde a quase o triplo de antenas que deveriam ser instaladas na cidade até o final do ano. Por isso, a Anatel decidiu pela ativação do sinal 5G na capital paulista. A estimativa é que a cobertura do sinal 5G atinja, no primeiro momento, 25% da área urbana de São Paulo. A maior concentração de antenas está no centro histórico, na região da Avenida Paulista e Itaim Bibi. Outros bairros, como Aclimação, Moca e Brás, por exemplo, vão ter cobertura menor no início do processo. A agência informou ainda que foram instalados equipamentos para evitar interferências em 226 estações do serviço fixo por satélite. A velocidade 5G pode ser até 20 vezes maior que o 4G. A ativação da tecnologia em São Paulo acontece após sua chegada nas cidades de Brasília, Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre. O Senado aprovou regras trabalhistas alternativas para vigorar em períodos de calamidade pública no Brasil. Entre essas regras estão férias antecipadas e teletrabalho. A intenção das novas regras trabalhistas aprovadas é preservar o emprego e a renda, garantir a continuidade das atividades e reduzir o impacto social decorrente do estado de calamidade pública. Entre as medidas previstas estão teletrabalho, antecipação de férias individuais e concessão de férias coletivas, aproveitamento e antecipação de feriados, banco de horas e a suspensão da exigibilidade dos recolhimentos do FGTS. As regras previstas no texto valem para o estado de calamidade decretado em âmbito nacional ou estadual e municipal, com reconhecimento pelo governo federal. O relator citou como exemplo as enchentes ocorridas no início do ano, que prejudicaram vários municípios, e afirmou que é preciso ter uma pronta fórmula que possa ser adotada em situações como essas. A MP inclui trabalhadores rurais, domésticos e temporários urbanos, além de aprendizes e estagiários. O prazo de adoção das medidas alternativas deve ser estabelecido em ato do Ministério do Trabalho e Previdência e pode chegar a 90 dias, com possibilidade de prorrogação enquanto durar o estado de calamidade pública decretado. E vamos de destaque internacional. A China iniciou exercícios militares com disparos de mísseis com munição real em torno de Taiwan. E o governo local implantou sistemas para rastrear a atividade da Força Aérea Chinesa e colocou navios da Marinha em prontidão. As Forças Armadas chinesas iniciaram nesta quinta-feira exercícios militares com munição real em torno de Taiwan, com disparos tanto nas águas quanto no espaço aéreo. A informação é da televisão estatal CCTV, que afirmou que esse é um dos maiores exercícios já realizados na ilha. As manobras chinesas afetam 900 voos e rotas de navios na região. Os exercícios acontecem um dia após a visita da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, à ilha que Pequim considera território chinês, e devem terminar no próximo domingo. Taiwan, então, ativou seus sistemas de mísseis para rastrear a atividade da Força Aérea Chinesa, e navios da Marinha Taiwanesa estão de prontidão para o monitoramento da atividade pela região. Para as autoridades, os exercícios violam as regras da Organização das Nações Unidas, invadem o espaço territorial da ilha e são um desafio direto à livre navegação aérea e marítima. O comportamento chinês é visto como irresponsável e ilegítimo, já que os exercícios estão sendo realizados em rotas marítimas e aéreas internacionais mais movimentadas. A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, chegou na Coreia do Sul na noite de ontem. Em Seul, ela se encontrou com funcionários da Embaixada Americana e conversou com outros legisladores. Em declaração conjunta com o presidente da Assembleia Nacional do país, ela assumiu o compromisso de apoiar os esforços contra as ameaças da Coreia do Norte
e sua desnuclearização. Pelosi planeja visitar ainda nesta quinta-feira a área de segurança conjunta na fronteira com a Coreia do Norte. A região é fortificada e patrulhada em conjunto pelo comando da Organização das Nações Unidas e liderado também pelos Estados Unidos. Nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, atualizamos os números da pandemia. E ainda, novo estudo pode explicar o motivo para a impulsividade alimentar durante a madrugada. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez. Agora são 8 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília e a gente começa esse segundo bloco falando sobre a pandemia. Em 24 horas, o Brasil registrou mais de 33.600 novas infecções pela Covid. Vamos agora aos números atualizados. O Brasil confirmou mais 265 mortes por Covid-19 em 24 horas. Desde o início da pandemia, já são 679.275 vítimas da doença. Em um dia, foram registrados 33.633 novos casos de Covid-19. Ao todo, já são 33.924.061 diagnósticos confirmados, com tendência de estabilidade e variação de menos 15% em relação a 2 semanas. A média móvel de mortes chegou a 210 vítimas diárias. Já a média de casos na última semana foi de 31.381 registros por dia. Esses dados mostraram uma tendência de queda com variação de menos 42% em relação a 2 semanas. De acordo com o Ministério da Saúde, o estado de Goiás não atualizou os dados nesta quarta-feira, que é quando a pasta divulga os números da pandemia, enquanto Mato Grosso do Sul não atualizou o número de mortes. E chegou a hora de falar sobre a vacinação contra a Covid, já que o Brasil tem mais de 462 milhões e 768 mil doses de vacinas aplicadas. Vamos olhar então o nosso vacinômetro? De acordo com dados do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde, a primeira dose já foi aplicada em 84,49% da população. Praticamente não teve avanço se comparado com o número divulgado ontem. Já a segunda dose alcançou os 80% dos brasileiros. E a primeira dose de reforço, ou a terceira dose, em 52,44% das pessoas. Olha só, o missionário Samuel Coutinho, um dos alicerces para a formação do Ministério de R.R. Soares, foi promovido à glória eterna. Diversas pessoas prestaram homenagens. O fundador da Igreja Cruzada do Caminho Eterno, como se intitulava apóstolo primaz, Samuel Coutinho, recebeu homenagens de familiares e amigos nesta quarta-feira no cemitério do Pechincha, no Rio de Janeiro. Nascido no dia 13 de fevereiro de 1940, Samuel Coutinho dedicou anos ao ministério evangelístico. Veio do campo, da roça, que chegou aqui, eu não sei nem a Esther, naquela época, o tio Fidelis também, que é o Fidelis Coutinho, irmão dele, que também começou a obra com ele. Posteriormente veio para o Rio, ele trouxe os outros irmãos dele, ele começou vindo para o Rio, participando de algumas igrejas, conhecendo, teve passagem pela Casa da Bênção, fez parte da Nova Vida. Quem iniciou o ministério junto com Coutinho foi o missionário R.R. Soares. A gente era muito amigo. Aí, começando a conversar, eu falei, Coutinho, você não acha que Deus está nos chamando por uma obra? Soares, eu acho. Então, vamos fazer o seguinte, eu não vou contar para minha mulher, nem você para a sua. Nós vamos orar aqui agora. E se for de Deus, ele vai dar o sinal para nós. Aí, um mês depois, o Cecílio nos chamou e pediu que nós sentássemos. Aqui estava o Cecílio, do outro lado estávamos nós na mesa. Ele disse, irmãos, todo líder quer crescer a igreja. Se for depender de mim, a minha igreja será a maior do mundo. Mas eu estava orando sério para vocês dois e Deus me falou claro e distintamente que eu tenho que, Cecílio Carvalho Fernandes, tenho que ungir vocês como pastor e aí vocês seguem o caminho de vocês. Vocês não são para essa obra. Eu virei para ele assim, você falou para sua mulher? Não. Você falou também não. Ele, o que você falou?
Aí contamos para eles, então é uma prova que é de Deus. Eu senti no coração, dia 15 de abril, é o dia do meu aniversário, eu vou ungir vocês, 75 isso, e a partir de então vocês podem fazer a obra de Deus. Após Samuel Coutinho, aos 81 anos, ser acometido por uma pneumonia, ele precisou ser entubado, mas não resistiu. Muito chegada a ele. Ele não queria que eu chorasse, por isso que eu não quero. Ele pediu isso e eu sou obediente a ele. Hoje eu não vou chorar não, porque eu amo ele demais, eternamente. E eu tenho certeza que eu e minha família serviremos ao Senhor e hei de encontrar ele na glória. É um homem que ajudava, que dava instrução, conselhos, entendeu? Muitas coisas na minha vida que eu realizei foi opiniões que ele me deu. Eu aproveitei porque eram coisas válidas para a vida da gente, né? Então eu estou satisfeito com o que ele me deu, com o que ele falou para mim, ensinou e caminhamos juntos, fazendo o evangelho também, pregando, ensinando as pessoas, cooperando de um lado ao outro com o evangelho. Né? Ele sempre foi esse homem de Deus e sempre passou isso pra gente, a certeza da salvação, um homem que viveu a vida toda, sempre falando de milagre, de cura, de fazer oração. Então hoje não pode ser um dia de tristeza para quem crê em Deus, né? Porque hoje nós sabemos que ali é um memorial que nós estamos fazendo, mas que agora ele está no leito do Senhor esperando o dia da salvação, o dia do juízo. É isso que nós cremos, né? Numa cerimônia onde o louvor e a oração, que eram os desejos de Coutinho, fizeram o momento ser marcante para toda a família e amigos. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Samuel Coutinho deixa 2 filhos e 3 netos e uma marca na vida de diversas pessoas. Buscamos tua vontade, seja feita na terra. E agora voltamos aos destaques internacionais. Após alguns dias de trégua, os países da Europa voltam a enfrentar uma nova onda de calor. Após uma breve trégua no final de julho, a Espanha voltou a ficar em alerta nesta quarta-feira, podendo superar os 40 graus Celsius em várias províncias do sul. A agência meteorológica local alertou que as altas temperaturas podem continuar a ser registradas até quinta-feira. Eu não me lembro de tanto calor, dessas temperaturas, algo contínuo assim. Você pode ter dias de 40, 41 graus Celsius nos últimos anos, mas desta forma seguida, de 40, 40, 41, 39, eu nunca tinha visto. Esse erro tem que ser nosso. Na França, a expectativa era de termômetros marcando 35 graus Celsius, com picos de 39 ou 40 no sudoeste. Com a situação, a agência pública Météo France colocou 26 departamentos em alerta laranja pela onda de calor. Os longos períodos sem chuva ameaçam certas plantações e levam à imposição de racionamento de água, já que a França é um dos países europeus mais expostos ao risco de seca. Isso significa que todos nós que usamos água temos que nos adaptar, incluindo a agricultura que consome muita água, especialmente as hortaliças em nosso departamento. Até agora, os interesses agrícolas foram preservados para permitir que as culturas sobrevivam. No futuro, não sabemos como as coisas vão evoluir. Julho de 2022 foi o mais seco na França desde que as medições começaram em 1958. O cenário se repetiu na Inglaterra, que teve seu mês mais seco desde 1935. Várias companhias de água anunciaram restrições que afetam milhões de pessoas e produtores de frutas e hortaliças relataram perdas nas colheitas de alface, feijão e bagas. Você é daquele que acorda na madrugada para beliscar um negocinho aqui, comer um negocinho ali? Olha só. Um novo estudo pode explicar o motivo para a impulsividade alimentar durante a madrugada. O distúrbio está sendo chamado de cérebro após a meia-noite. Vamos conferir. Em um artigo publicado recentemente na revista científica Frontiers in Network Psychology, a equipe da Universidade de Harvard sugere que ficar acordado durante a noite causa mudanças neurofisiológicas no cérebro que alteram a maneira como interagimos com o mundo, especialmente em ações relacionadas ao processamento de recompensas, controle de impulso e processamento de informações.
A hipótese, que ainda precisa ser testada e comprovada, é derivada de pesquisas anteriores que mostram que a influência do horário na atividade neural em nossos cérebros muda ao longo das 24 horas. O cérebro após a meia-noite ainda é apenas uma hipótese que precisa ser comprovada. Mas os pesquisadores acreditam que, se isso se confirmar, pode ter um amplo impacto, em especial em indivíduos que precisam ficar acordados à noite para trabalhar, como pilotos, profissionais de saúde, policiais e militares. Essas pesquisas também podem levar à descoberta de novas estratégias para reduzir crimes violentos, transtornos por uso de substâncias, suicídios e outros comportamentos prejudiciais. Agora você vai acompanhar uma história impressionante. Um francês de 62 anos sobreviveu por 16 horas dentro do seu veleiro virado no mar do Oceano Atlântico antes de ser resgatado por mergulhadores na Espanha. Em um mar muito agitado na costa da Galícia, no norte da Espanha, a guarda costeira do país precisou trabalhar contra o tempo para resgatar o francês após um acidente. Os serviços de emergência disseram que ele sobreviveu porque estava usando um traje especial usado em competições de vela. O barco do velejador havia enviado um sinal de rádio por volta das 8h23 da noite, quando estava a 22 quilômetros das Ilhas Cissargas. Uma hora depois do envio do sinal, um dos 3 helicópteros mobilizados para atender ao chamado chegou à área e avistou o veleiro virado de cabeça para baixo. Guiado por um marinheiro, a equipe de resgate usou uma manobra pouco usual para ajudar o homem. A única forma encontrada foi bater nas paredes do casco até que a vela virasse. A equipe de resgate, que incluiu 5 mergulhadores equipados, segurou o barco para evitar que ele se movesse, enquanto iniciavam o resgate. 2 dos mergulhadores que portavam um tanque de oxigênio mergulharam para inspecionar os destroços e descobriram que o marinheiro estava vivo. Os mergulhadores conseguiram transferir o homem, que não teve a identidade revelada, para um helicóptero e levado a um hospital para ser examinado. Logo depois, foi liberado em um bom estado de saúde. Para você se preparar para essa quinta-feira, vamos falar do tempo. O Brasil tem enfrentado um inverno atípico. As altas temperaturas têm castigado diversos estados, principalmente entre as regiões Sudeste e Centro-Oeste. As regiões Norte e Nordeste têm previsão de chuva por mais alguns dias. Em Recife, Pernambuco, o temporal deixou ruas alagadas e uma mulher morreu após um alagamento de um túnel. Em Maceió, a forte chuva causou um deslizamento de barreira que destruiu parte de uma casa. Já no sul do país, uma frente fria tem provocado temporais em diversas regiões. Vamos conferir as mínimas e as máximas em algumas cidades do país. Começando pela cidade de Caruaru, em Pernambuco, que deve registrar períodos de chuva a qualquer hora do dia. A máxima para a região é de 27 graus. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o tempo também deve ficar instável, com máxima de 21 graus. Apesar do acúmulo de nuvens, não tem previsão de chuva na região, pelo menos por hoje. E para finalizar, a gente fala aqui de São Paulo. Olha só, o dia começou com uma forte névoa que se espalhou por toda a região metropolitana. Vamos olhar agora como está o céu neste momento. Poucas nuvens, parece que elas estão indo embora, o azulzinho já começa a aparecer e o sol parece querer dar as caras. A expectativa é sim de sol, que ele predomine durante todo o dia e a temperatura chegue aos 29 graus aqui na capital paulista. Essa edição fica por aqui. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações e à 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até lá!